Olá pessoal, dando continuidade ao módulo 1 do nosso curso sobre pensamento computacional para docentes do ensino básico, agora queremos fazer uma conexão entre tecnologia e a Base Nacional Comum Curricular. Como você bem sabe, a BNCC teve uma discussão longa, levou vários anos e em 2018 ela foi publicada homologada, né? Então o que é a Base Nacional Comum Curricular? É uma linha geral, né? É um guia para a elaboração de currículos, o que os alunos devem estudar, o que deve ser preconizado em termos de competência, de habilidades e tal. Então, para todos os níveis de ensino, você vai ter essa orientação e aí a questão da adequação dos sistemas municipais, estaduais, sistema federal, sistema privado, a essa BNCC é uma tendência. Então, tem uma publicação chamada E-Docente, que é publicada aí, é uma compilação de várias editoras, da Atual, Saraiva, Cipcione, Ática, que publicaram um resumo, né, e fazendo essa conexão entre a BNCC e tecnologia, né? Então, eu quero pegar um gancho nisso para a gente fazer esse link com o pensamento computacional. Então, vamos dar uma olhada aqui. Veja bem, na área de tecnologia de matemática, no ensino fundamental, nós temos aqui a competência 5, né, de matemática, segundo a qual o aluno deve ser capaz de utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos. Modelar no sentido de estabelecer modelo, no sentido de levar em conta abstrações, simplificações que podem permitir que a gente tenha a formulação de algoritmos de soluções para problemas, né? E como também em outra área do conhecimento, validando estratégias e resultados. Então aqui, explicitamente, nós vamos ver ainda nessa competência 5, na página 474, a BNCC diz que pensamento computacional envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática por meio do desenvolvimento de algoritmos. Então aqui aparece pensamento computacional explicitamente e o termo algoritmo, a ideia de fluxograma, a ideia de enfatizar essa capacidade do aluno resolver problemas. Então aqui onde entra explicitamente a questão do pensamento computacional, onde nós vamos ter essa preparação, esse conhecimento, esse envolvimento com ferramentas que levam à explicitação de soluções para problemas, não só na matemática, como em outras áreas também. Então, continuando aqui, a própria publicação mostra que, por exemplo, em geometria, né, na unidade temática de geometria, no objeto de conhecimento, figuras geométricas planas. Então, as habilidades reconhecer, nomear, comparar polígono, desenhá-lo utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. Então, aqui nada impede que você possa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, usar a linguagem Python, né? A biblioteca Turtle, por exemplo, onde você pode desenhar, você pode fazer desenho de figuras geométricas, né? Circular, o círculo, o quadrado, o retângulo, etc. Tal. Então, seria um exemplo, né? Ou outra ferramenta qualquer que seja do seu interesse. Por exemplo, já no 8º ano, a gente tem aqui números, porcentagem, resolver, elaborar problemas envolvendo cálculos de porcentagem, incluindo o uso de tecnologias digitais. Então aqui você poderia usar um recurso convencional, como por exemplo uma planilha, o uso de fórmulas para calcular percentagens. Ou você poderia usar algoritmo, por exemplo, que vai receber um valor, pegar um percentual e calcular quanto é que representa aquilo ali, e vários tipos de problemas que você pode automatizar através de algoritmo para poder propor soluções, estimular os alunos para lidar com esse conceito, de forma a consolidar esse conhecimento através da formulação de algoritmos nesse sentido. Então, continuando, por exemplo, na área de linguagens, né, no ensino fundamental, explicitamente a BNCC diz, competência 6, competência específica de linguagem,
compreender e utilizar a tecnologia digital de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, inclusive escolares, para se comunicar por meios das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimento, resolver problemas e desenvolver projetos autorais coletivos. Então aqui você pode usar um blogger, você pode usar uma ferramenta de comunicação como o WhatsApp, por exemplo, você pode usar editor de texto, você pode usar vários recursos, né? E na competência 10 você tem essa ideia aqui, ó, mobilizar práticas explicitadas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentido, né? Aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Então você pode usar a tecnologia, né, para expressar essa produção textual, intelectual aí, no sentido de que você pode publicá-la e dar, vamos dizer assim, uma dimensão muito maior do que simplesmente utilizasse um texto escrito, uma coisa mais convencional. Então a tecnologia faz esse link aqui. Então, o material mostra, por exemplo, primeiro ao quinto ano no ensino fundamental, a utilização de tecnologia digital. Utilizar software, programa de edição de texto para editar e publicar textos, né? Então, um exemplo, no oitavo e nono ano, por exemplo, caracterização do campo jornalístico. Então, acessar uma publicação sobre um determinado tema, uma notícia que seja de impacto naquela semana e pedir para o jovem ver como é que um veículo trata isso e como é que o outro faz isso. Então você pode lidar com essa questão da leitura e da produção textual, por exemplo. Ciência da natureza, né? Então a competência de número 6 diz o quê? Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais para se comunicar, acessar e disseminar informações. Então tem a ver com o item de linguagens, né? Produzir conhecimento e resolver problemas de ciência da natureza. Então, por exemplo, uma conversão de escala de temperatura, né? de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, a questão, por exemplo, de você lidar com um cálculo de velocidade média, né? Então, são algoritmos que podem ser escritos para mostrar essa conexão entre pensamento computacional e ciência da natureza. Então, ele mostra aqui, por exemplo, matéria e energia, é uma unidade temática, discutir e avaliar mudanças econômicas e sociais, tanto na vida cotidiana do trabalho, lidando com os novos materiais de tecnologia, automação e informatização. Ele pode mostrar aqui a questão do controle, quando a temperatura média atingir um certo grau, a questão do controle, por exemplo, precipitação pluviométrica. Se você tiver num estágio mais avançado aqui, pode usar um Arduino ou outra ferramenta do tipo para controlar a questão da precipitação, temperatura, a questão do fornecimento de energia solar e coisa do tipo, né? Vida e evolução, analisar historicamente o uso da tecnologia digital em diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais de qualidade de vida. Então, aqui já faz uma interação com história, por exemplo, com evolução, com ciência, né? Nesse sentido, tecnologia na área de ciências humanas, não é isso? Utilizar a linguagem cartográfica, iconográfica, diferentes textos, gêneros textuais de tecnologia de informação, desenvolvimento do raciocínio e espaço temporal. Aqui você pode trabalhar a ideia de coordenadas. Então, o que é uma coordenada? Nada mais é do que uma matriz. Então, você tem longitude e latitude. Então, aqui com a matriz você vai ter linha e coluna. Então, isso tem implicação com a planilha, por exemplo, né? Você pode também desenhar, usar ferramentas de desenho automatizadas e questões desse tipo. Então, com isso você faz essa conexão. O material dá um exemplo aqui, por exemplo, em geografia, forma de representação, mapas temáticos, cartograma, regionalização, padrões, etc. E em história, circulação de pessoas e produtos, identificar transformações e fazer essas conexões. Então isso é uma conexão clara, explícita entre a BNCC e a tecnologia da informação e comunicação e a possibilidade de você fazer o trabalho de pensamento computacional com esses links para lidar com essas competências e habilidades tratadas na própria BNCC. Então, em seguida, nós avançamos para o ensino médio, onde explicitamente ele diz o seguinte, que no ensino médio, dadas as relações entre as culturas juvenis e a cultura digital, torna-se imprescindível ampliar e aprofundar o que se aprendeu nas etapas anteriores. Então aqui você pode aprofundar mais, pode lidar de forma
mais técnica, trazer conceitos novos, novas estruturas de dados, novas questões para fazer essa conexão aqui, né? Então a gente pode aprofundar, por exemplo, se se aprendeu a escrever algoritmos no fundamental, aqui a gente pode analisar algoritmos, aqui a gente pode usar estrutura de dados mais complexa, aqui a gente pode usar recursos mais técnicos para consolidar soluções para os problemas do nosso cotidiano. Então veja, agora eu queria aproveitar que tem esse link, em cima da BNCC, a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, apresentou um documento denso onde eles propõem uma interação entre a ciência da computação e a BNCC e o ensino do ensino básico de forma mais entrelaçada, né, trazendo mais conteúdo. Então nessa figura aqui, que é a figura 2 do documento, ele mostra o que propõe para o ensino fundamental, o documento da SBC. Então veja, está dividido aqui em anos iniciais e anos finais. Então em 3 dimensões, né? Uma dimensão de resolução de problemas, outra com ênfase no processo e outra em cima da informação. Então para os alunos dos anos iniciais, na resolução de problemas, né? Entender o que é o problema, a caracterização e tal, a questão do algoritmo e da lógica para especificar esse algoritmo e lidar com esse problema, né? No processo, a questão da execução e construção do algoritmo utilizando a metodologia, utilizando o rastreamento dessa solução e tal. E a questão da informação com as estruturas para representar essa informação. Então, por exemplo, a conexão com o conjunto dos inteiros, você vai ter um número inteiro aqui para representar inteiro, você vai ter um número real para representar números reais, você vai ter a ideia de conjunto, a ideia de lista, de vetor, de matriz. Então tudo isso pode ser trabalhado aqui para resolver problemas nos anos iniciais. E pela proposta da SBC, nos anos finais, ele já trabalha aqui a técnica de solução de problemas, a questão do dividir para conquistar, a questão da tentativa e erro, o uso de uma metodologia, questão do uso da recursividade e várias outras técnicas que podem ser trabalhadas para formalizar essa ideia da resolução de problema do ponto de vista da dimensão de resolução de problema. Aqui na questão do processo, a programação em si. Então aqui você pode introduzir uma linguagem como Python, você pode introduzir linguagens como C, C++ e outras linguagens, dependendo do que se queira, né? E na questão da informação, a ideia de estrutura de dados, né? Então, lista, matriz, pilha, fila, né? A questão de árvore e várias formas de como aprofundar essa representação básica que se viu nos anos iniciais para os anos finais, tá? Então essa seria a proposta, né? Esse documento vou deixar disponível também no link aí do vídeo para que você possa analisar, ler e emitir a sua ideia de valor, né? O seu juízo de valor. E veja, já para o ensino médio aqui, ele já tem outras dimensões, né? A questão do pensamento computacional a nível de abstração e de análise, o mundo digital, a análise aqui, tá certo? E a cultura digital. Então, 3 dimensões e uma dimensão aqui específica do pensamento computacional, mundo digital e cultura digital e automação. Então, do ponto de vista inicial aqui, ó, técnica de solução de problema, transformação e refinamento. Então, aprofunda o anterior. A ideia de metaprogramação, tá certo? Aprofunda um pouco mais aqui. Traz a ideia de análise de algoritmo, de complexidade, de tempo, de consumo de recursos, né? Limites da automatização em termos de tempo de resposta e outras questões, a questão, por exemplo, ética, a questão de ordem legal, etc. e tal. Na dimensão do mundo digital, nós vemos aqui da segurança digital. Então, quais são os tipos de cybercrime, a questão das ameaças, os tipos de ameaças, né? Análise de redes, a ideia de interconexão de redes, a ideia, por exemplo, de como funciona a internet, né? Uma série de questões importantes aqui. E na cultura digital, a questão dos impactos da tecnologia digital, impactos sociais, econômicos, né, legais, etc. E direito digital, né? Por exemplo, a questão autoral, né? Aqui o aluno já está mais maduro, tem condição de discutir isso aqui, lei geral de proteção de dados e outras questões que entram aqui. Nessa outra dimensão do ensino médio aqui, ele traz
questões importantes, por exemplo, gerência de projetos, desenvolvimento de site, inteligência artificial e robótica, que você pode fazer conexão aqui com robótica, né, com automação, animação digital, modelagem computacional, tá? Que é a ideia aqui de você estabelecer modelos para resolver problemas, a questão de Big Data, né, tratamento inteligente de dados, elaboração de projetos. Então, uma série de questões aqui que podem fundamentar a preparação desse aluno para uma vida profissional que já está ali logo adiante, né, na sua vida. Então, com isso, nós conseguimos mostrar as conexões da BNCC, tá certo? As propostas de nós termos aí essa interação, esse entrelaçamento entre a tecnologia da informação, o pensamento computacional e os conteúdos nas diversas áreas, e a proposta da Sociedade Brasileira de Computação, que visa aprofundar, contribuir para melhorar. Essa proposta não foi aceita, mas ela é motivo de discussão e nada impede que as escolas, que os sistemas públicos, privados, possam se apropriar de ideias como essas que estão aqui. Então, que sirva de reflexão, dá uma analisada, divulga aí o nosso trabalho, curta, compartilha, tá? E até a próxima.